Olá, esse é o Mãe de Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alice. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre algumas parentes da Yara. Não, sério, hoje a gente veio aqui pra indicar alguns filmes que a gente gosta sobre bruxa. Essas mulheres, normalmente tão mal interpretadas, afastadas pela sociedade, que muitas vezes nem é o que parece. Como em algum dos filmes a gente vai falar que algumas realmente são, outras nem tanto. É verdade. Mas antes, é claro, da gente começar a falar do vídeo, deixa aqui já o seu like e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. E compartilha e ativa o sininho dos vídeos pra receber os próximos... Ativa o sininho pra receber o vídeo dos próximos vídeos. E o nosso primeiro filme é A Bruxa, que foi lançado em 2015 sob a direção de Robert Eggers. Eu acho que é Eggers. E aí, Alice, como que você se sente falando, dando esse depoimento sobre seus antepassados que foram tão mal compreendidos? Eu me sinto muito honrada que a nossa linhagem, das nossas duas famílias, retratem nesses filmes as nossas parentes bruxas, que hoje ainda vivem entre nós. Com certeza, são muito admiradas hoje em dia. Sim, sim. E o filme vai se passar em 1630 na Nova Inglaterra e vai mostrar o casal William e Catherine e seus 5 filhos. Que eles moram num povoado, porém eles são expulsos de lá por causa que a fé deles não era igual à fé do pessoal do povoado. Falaram que eles eram muito extremistas. Então eles vão morar numa região isolada perto de uma floresta. Então no começo eles chegam, rezam e tudo parece muito bom, muito abençoado. Então as coisas começam a dar errado, o milharal não dá frutos, ou quando dá fruto é um fruto podre, eles começam a discutir, e num certo dia o bebê, que era o filho mais novo, ele some, e aí fico pensando, o que é? Foi um lobo, foi uma bruxa, e então eles começam a se acusar, e disso vai surgindo cada vez comportamentos mais horríveis, aflora o pior lado de cada um deles. É um filme muito agoniante, que quanto mais passa, mais agoniante que se torna. E é uma coisa muito sem sentido, é uma coisa que dá uma raiva na gente, justamente pela religião extremista deles. O pai é um lerdo, a mãe é uma doida, os irmãos, os gêmeos são capetinhas. O irmão que sumiu, pelo menos ele sumiu, teve um final horrível, mas pelo menos fica longe dessa família perturbada. E a menina parece que é a única Sandy lá, que é a principal. Sim, e aí o final também tem gente que acha mais ou menos, tem gente que gosta. O filme em si, ele tem uma construção lenta, então se você não gosta de filmes que a narrativa assim, vai demorando para se construir, então não é um filme para você. Porém, se você não tem problema com isso, vai ser um filme que você vai gostar, porque ele vai construindo aquele clima de tensão, onde pequenas coisas vão acontecendo e tudo que está acontecendo durante o filme vai servir para culminar naquele final... Sim. Eu não sei nem como descrever aquele final. Aquele final, quando chegou, eu pensei que não era o final. Tanto que a pessoa só foi notar que quando começou a aparecer lá as legendas lá no final, e esse é o final, aí é o final aqui, nossa, que maravilha. Não, eu até gosto, comparado com alguns outros filmes, realmente, finais, eu gosto pior desse daí, sim. Tem coisa pior. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and don't leave my sin. For I repentant now shall be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant now shall be. Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and don't leave my sin. For I repentant now shall be. From evil I will turn to thee. Let's report. E o próximo filme da lista é As Senhoras de Salem, que foi feito em 2012 com a direção de Rob Zombie. E o filme vai falar sobre uma mulher que trabalha numa rádio, que ela recebe um disco pra ela colocar lá, e quando ela coloca, ela vai tocar, esse disco acaba automaticamente liberando uma maldição infernal, sei lá, do além, que se espalha pela cidade. E então o filme volta para 300 anos antes, que vai contar sobre a história de 4 bruxas que foram mortas pela população local, justamente com aquele pensamento antiquado, e que elas juraram que um dia elas iam se vingar, e com isso elas formaram essa maldição, e agora essa maldição delas conseguiu passar por esse disco, que foi enviado para essa produtora de rádio. Na verdade eu acho que ela só tornou uma mulher da rádio, e ela conseguiu liberar essa maldição na cidade. O filme vai se tratar disso, ele tem aquele tom psicodélico e passa tipo uma imagem de anos 70. E o Rob Zombie, na lombra dele, botou bem, assim, com esse tom que eu acho que é típico dele, deixar meio, como se diz, não é nem psicodélico, é um tom meio satânico, por mais que envolva ele juntou tudo, juntou o pessoal satânico, juntou o psicodélico, os anos 70, até porque a intenção dele é fazer um filme ambientado nos anos 70, só que ele não teve dinheiro pra isso. Pois
Pois é, e o filme ele fica assim, em parte até, a gente fica se perguntando, será que é verdade? Será que a mulher tá alombrando? Aí tem umas partes nojentas, tem uma parte que não faz sentido, outras são muito luzes vendo na nossa cara, a pessoa com labirintite talvez não goste, mas é um filme que se a pessoa não for esperando grande coisa, dá de passar assim um tempo, 1 hora e pouco assim, dá de curtir até, se a pessoa não for com grandes expectativas. Agora E se não for você... muito crítica. Agora se a pessoa for esperando uma obra de arte, ela não vai gostar nada. Hi. Are you the new tenant? Tenant like 10 minutes ago, standing in the doorway. Oh, I hate to break it to you, but The curse, the lords of Salem, possessing the souls of the Salem women, which the devil's child would inherit the earth. Satan! E o nosso terceiro filme é A Bruxa de Blair, que foi lançado em 1999, sob a direção de Eduardo Sanches e Daniel Myrick. Muito bem. Perfection. E o filme começa com 3 jovens cineastas lerdados que resolvem entrar na floresta de Maryland, viajar até lá, desperdiçar o tempo deles pra entrar na floresta e gravar um documentário sobre uma lenda que existe lá. E uma lenda sobre o quê? Gente que desaparece ao entrar naquela floresta, que ideia brilhante. Maravilhoso. Jovens. Jovens. E então, depois que eles entram lá, tudo parece muito de boa, a floresta bonitinha, as pessoas... Cheio de pássaros cantando. Cheio de pássaros. As pessoas, entrevistar as pessoas antes lá, um monte de coisa, até que, como a gente esperava, começa a dar merda. Coisas estranhas acontecem, aí já tem uma jovem lá pirando. Sempre tem aquela pessoa que é a mais fraca, que começa a ser tentada pelo mal e se fica perturbada. Sempre. Então, começa a acontecer todas essas coisas, e aí só piora, cada vez piora, até que eles desaparecem. Sumiram. É aquele filme justamente, com certeza. O jovem que do nada decide colocar a vida dele em risco, se aventurar num documentário. Com certeza, eu e a Alicia, hoje em dia, a gente tem um sonho de gravar um documentário numa floresta, provavelmente amaldiçoada, tentar ir pra lá, provavelmente ou ser morta, ou ficar desaparecida, mas tudo bem, é o meu sonho. É o nosso sonho. É um documentário muito especial. Com certeza. O próximo vídeo a gente vai estar numa das florestas amazônicas aqui gravando. Imagina eu lá no meio do mato. Um momento cair. Não vai nem ser por conta da mata amaldiçoada, vai ser porque eu caí e bati a cabeça no tronco. Anos depois, as fitas que eles estavam gravando o tempo todo foram achadas e é elas que vão ser passadas durante o filme. O filme é em estilo found footage, que é aquele onde diz-se encontrar gravações reais e quais são reproduzidas. E na época que foi lançado, o pessoal era tão tosco que ainda botaram que era verdade. O pessoal ia pro cinema achando que isso era verdadeiro. Existem sites falando sobre as lendas desse local e causou um pânico quase que mundial e fez muito sucesso por causa disso. Se duvidar, tem gente que até hoje acredita nisso, mas enfim, né? Talvez, mas na época era uma coisa que não era muito conhecida. Hoje a gente tem vários filmes desse tipo. Esse daí tem o REC, que também é muito bom. O original, não feito pelos Estados Unidos. O primeiro dos Estados Unidos até que é passável, mas eu prefiro o outro lá, que é o que? Espanhol? É o mexicano, sei lá. O pessoal fala espanhol lá. O pessoal que fala o espanhol. Eu vou colocar a imagem do filme aqui, vocês vão saber qual é. Você é vergonha da profissão! Esse tipo de filme, ele sempre dá aquela agonia justamente para aquele movimento da câmera. É aquele tipo de filme que já dá... os gritos normais já agoniam. É aquilo lá parece que ressalta ainda mais. E todo aquele movimento, aquela trilha sonora, aquela correria. É um filme perturbador. Na verdade, esse gênero é perturbador. Não é nem a história em si. Because we're making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. At first. No, I know we're not lost. Please. So how do we know it was people? Well, even if it wasn't, I'm not gonna play with that either. We're here now. Just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. Tell me where you are! E o próximo filme é As Bruxas de Salem, que foi lançado em 1996 com a direção de Nicholas Whitney. E o filme ele vai falar sobre o John, que é um homem casado, que termina todo o relacionamento dele com uma amante dele, que é a Abigail, que decide fazer um ritual junto com as amigas delas, e elas acabam sendo vistas por um reverendo que cuida delas. E a partir disso começa a se desenrolar uma confusão, porque as pessoas desse local, desse vilarejo, começam a desconfiar delas e elas vão ter que ir a julgamento. E nesse julgamento, a Elizabeth, que é a mulher do John, ela também passa a ser vista como bruxa
E ele tenta defender ela e isso causa mais confusão ainda. Por mais que ele tenta ajudar ela, ele ainda é visto com maus olhos pela cidade, que qualquer um que esteja envolvido nisso em relação à bruxaria deve ser morto. I have a warrant for your wife. For what crime? And what proof? Who charged her? Well, Abigail Williams charged her. A world ruled by fear. Judge Hawthorne has condemned 14 more people to the jail and promised hanging if they don't confess. Confess? To what? All it takes to be condemned Anyone breathe a word, and I will come to you in the black of some terrible night, and I will bring with me a pointy reckoning that will shudder you. is to be accused. I saw Bridget Bishop with the devil. I saw Betty Oswald with the devil. É um filme que eu gosto de certa forma, porque ele trata como uma história qualquer, que só numa brincadeira entre jovens que resultou nessa confusão toda, justamente porque a ideia, o pensamento do pessoal daquela época era muito arcaico, antiquado e fechado. É verdade, esse filme ele ainda retrata, de certa forma, que até as pessoas que não estavam envolvidas em bruxarias eram levadas a julgamentos e muitas vezes eram condenadas à morte, tipo a Elizabeth. Ela estava sendo alvo do culto e ainda foi culpada de participar do culto. Olha só, que sacanagem. Eu tinha ficado puta. Né? Ah, eu tinha ficado brava, eu tinha batido na Abigail. É mentira! E o nosso próximo filme e o último é o Suspira, que foi lançado em 2018 sob a direção de Luca Guadagnino. E o filme vai contar a história da Suzy, que é uma bailarina americana que consegue uma bolsa de estudos lá em Berlim na companhia Marcos, mas não Marcos com C, Marcos com K. Marcos Dance Company. E nesse dia que ela chega nessa escola, tá também socorrendo os boatos de que uma ex-aluna, a Patrícia, desapareceu, porém ela não dá muita atenção pra isso, ela tá muito alegre por ter conseguido a bolsa e ficado no lugar da Patrícia, e ela fica sob a supervisão da Madame Bluck, que é uma das melhores professoras de lá, então ela começa a se desenvolver, dança muito bem, tem a atenção das professoras, e ela tem uma amiga chamada Sarah, que é a colega de quarto dela, e elas começam a vasculhar aquele estúdio e ver que aquela escola tão conceituada pode ser muito mais obscura do que elas acham. Que pode ser porque elas já desconfiam, mas o que acontece por lá é bem pior do que elas imaginavam. You make yourself in the image of its creator. Madame Blank's incredible. 1, 2, 3. The way she transmits her work. Masus, pri God, pri Devil. Maso tenebrarum, maso lacrimarum, und maso suspiriorum. You're making some kind of deal with them. I don't know what you're talking about. Esse filme, na minha opinião, ele parece um pouco com a bruxa, não no roteiro, na narrativa, nem nada, mas sim justamente por ele ser lento. Nos primeiros minutos do filme, cara, é chato. Tem lá uma primeira cena que mostra a menina já enlouquecendo, ela agitada, paranoica. A Patrícia, não a Suzy. Patrícia. Uhum. E depois disso já muda pra... Quem é o nome dela? A Suzy. E depois disso já muda pra Suzy. A Suzy aqui, ela me agoniou muito na dança dela, porque a professora dela pediu pra ela dançar sem a música, porque provavelmente isso ia inspirar mais nela. Então ela foi dançar. Eu tomei meu primeiro susto no primeiro movimento, que foi isso aqui. Parecia uma dança de capoeira. Depois que ela começou a dançar e, sei lá, ela anda bem se rastejando, é aquela dança contemporânea que, se não for tocada com uma música, fica estranho e medonho. E a atriz, eu não gosto muito dessa atriz. Ela me agonia um pouco, porque a maior parte do filme eu tava prestando atenção na testa dela. Sei lá, mesmo que pegar a minha cara e raspar um dedo aqui da minha cabeça, do meu cabelo. Mas enfim, o filme inteiro, no contexto, é um filme bom, mas como eu falei, tem um desenvolvimento muito lento. E assim, até vir o real objetivo do filme, aquele culto, aqueles feitiços, aquilo que a gente quer ver, demora um pouco, de certa forma. Pois é, do filme todo, eu sei que é preciso construir uma narrativa, eu sei que é preciso que a gente entenda os fatos, conheça os personagens, mas pelo amor de Deus, tem o senhorzinho andando da casa dele pro escritório por quase 10 minutos, gente. Eu vi esse homem andando, pegando o metrô, descendo do metrô, andando por uma rua, andando por um beco, andando não sei por onde. Ele só voltou a chegar na China e filmando ele andando de uma forma que parecia que ele ia cair.
Porque ele tava mancando. Ele tava mancando. A gente foi em uns 10, eu acho que foram uns 10 a 5 minutos desse senhorzinho andando. Sim. E é o senhor andando. Pois é, são coisas... Mas que bicho chato. E são coisas que, tipo, dava de ser cortado. Eu poderia ver o senhorzinho saindo da... Cara, mas Sim, não tem nada o que essa mosca quer? Eles poderiam ter mostrado simplesmente o senhorzinho saindo da casa dele, chegando no escritório dele e dizer, sei lá, de alguma forma demonstrar que ele mora longe. Mas não preciso ver ele andando por todos os caminhos. Ver todo o percurso dele, essa jornada que parece eterna. Sim, e tem outros momentos que são longos. Que são desnecessários. Parece mais que o diretor, ele justamente pegou esse filme e essas partes que ele focou tanto, que parece que era pra ser natural, ou um desenvolvimento mais intenso do personagem. Cara, eu acho que isso era só justamente para dar mais tempo no filme, para dar até maior duração. Mas enfim, por mais que tenha esses erros, é aquilo que a gente falou. Se você não gosta de filme lento, se essa construção já é chata, já aviso que esse filme, por mais que ele seja bom, ele tem um desenvolvimento muito lento, tem momentos que são desnecessários e tem momentos que dá até graça, de certa forma, tipo a Suzy. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!